Tyson vendia drogas na prisão. Brigava por território, controlava os telefones, organizava encontros sexuais clandestinos e tirava mais dinheiro de uma cela do que muitos ganham em liberdade. E tudo isso acontecia enquanto o resto do mundo acreditava que ele estava se reformando. A primeira coisa que fez foi intimidar o cara que controlava os cigarros. Quebrou o maxilar dele com um único soco, e naquela mesma noite já era o novo dono do negócio. A partir daí, tudo foi escalando. Drogas, comprimidos, maconha, álcool caseiro. Se alguém queria algo, tinha que passar por ele ou por Vaino, seu sócio, um traficante com contatos até entre os guardas. E quando teve o poder nas mãos, veio o lado mais sombrio. Ameaças, brigas organizadas, apostas ilegais. Tyson transformou a academia da prisão num ringue clandestino. À noite, os detentos apostavam sua comida, seus pertences, até sua proteção. Enquanto os homens se arrebentavam a socos diante dele, quem se recusava a lutar era forçado. Uma vez, um cara se negou. No dia seguinte, sua cela apareceu coberta de sangue. Nunca mais voltou a falar. Mas isso era só uma parte do império. Mike também comandava o tráfico de sexo. Sim, dentro da prisão. Coordenava com mulheres que vinham visitá-lo para seduzirem os guardas e criarem distrações. Enquanto um oficial era entretido, outro preso recebia sua visita especial. Tyson cobrava por cada encontro. Chegou até a estipular preços. $, por 5 minutos, 50 se quisesse total privacidade. E não só isso, vendia cartas eróticas que recebia de suas fãs. Fotos provocantes, promessas de amor, confissões sujas. Ele as fotocopiava e revendia como se fosse pornografia de luxo. Alguns presos pagavam com a ração do mês só para ter uma imagem com o cheiro de uma mulher. Uma loucura. E as autoridades fingiam não ver nada porque Tyson não só comprava respeito, comprava silêncio. Uma vez, um guarda jovem se aproximou para pedir autógrafos para a família. Tyson deu. 2 semanas depois, esse mesmo guarda trazia hambúrgueres e cervejas escondidas em caixas médicas. Tyson comia como em um restaurante, enquanto 3 celas adiante, um preso desmaiava de fome. Mas não era só comida, drogas e sexo. Tyson também era pura violência. Brigava por controle, por olhar torto, por falar sem sua permissão. Uma vez, um cara esbarrou nele sem querer no pátio. Tyson não disse nada, só olhou. E naquela noite, enquanto todos dormiam, o encurralou no chuveiro e deu 7 socos seguidos. O cara levou 2 semanas para voltar a andar direito. E quando parecia que nada podia piorar, algo aconteceu que mudou tudo. Uma mulher apareceu na TV dizendo que estava grávida de Tyson. Ele estava preso há mais de 1 ano. Como isso era possível? A notícia explodiu. Manchetes por todo o país. Os jornalistas queriam saber como diabos aquilo tinha acontecido. E mesmo sendo uma mentira total, as autoridades reagiram com fúria. Cancelaram visitas, isolaram Mike, fecharam áreas comuns. Foi então que nasceu o que hoje se conhece como a Regra Tyson, uma lei não escrita que proíbe qualquer preso de ter contato físico durante visitas sob supervisão extrema. Tudo por culpa dele. Mas Tyson não parou. Em vez disso, encontrou um novo caminho: os programas de reabilitação. Aceitou entrar em um apenas porque prometeram reduzir sua pena em 6 meses. E foi aí que conheceu a conselheira que mudaria tudo. O nome dela era Lisa. Séria, profissional, com um olhar que dizia: comigo você não brinca. Mas Mike já a tinha estudado. Na primeira sessão, contou como cresceu na rua, como a mãe o maltratava, como chorava à noite porque ninguém o amava. Tudo inventado. Mas Lisa acreditou em cada palavra. Na terceira sessão, ela já o olhava diferente. Mike aproveitou e soltou a bomba. Me preocupo com você, Lisa. Você ajuda todo mundo. Quem ajuda você? Ela ficou em silêncio. Naquela noite, Tyson ligou para um velho contato e pediu que mandasse $10.000. Lisa recebeu o dinheiro como uma doação anônima, depois de contar que sua casa havia sido inundada. Ninguém soube, mas naquele dia ela começou a se vestir diferente. Maquiagem, salto alto, perfume. A mudança foi imediata. Na 4ª sessão, trancou a porta. Na 6ª, já não falavam de reabilitação. As câmeras não gravavam naquela sala, e Mike sabia exatamente os horários dos guardas. Tudo estava calculado.
Mas o que Tyson não sabia era que aquilo era só o começo, porque o que veio depois foi ainda mais doentio. Começou a usar aquela mesma sala para outros encontros, não só com Lisa. Outras funcionárias também caíram, algumas por curiosidade, outras por dinheiro. Mike prometia que quando saísse mudaria a vida delas. Dizia: "Você vai ser a mãe do meu filho." E elas caíam. Uma chegou a pedir demissão só para poder escrever cartas todos os dias. Enquanto isso, o negócio seguia. Vaino, seu sócio, tinha os guardas na palma da mão. Dava a eles parte do lucro: comprimidos, cigarros, relógios falsos, comida roubada. Com isso, controlavam tudo. Horários, câmeras desligadas, celas vazias. Era como ter seu próprio hotel dentro do inferno, e Mike aproveitava cada segundo. Mandou construir um pequeno altar na cela, onde guardava fotos de todas as mulheres que lhe escreviam. Classificava por país, idade e potencial. Lia as cartas como se fossem catálogos. Quando escolhia uma, ligava. Se atendesse com voz sexy, passava no teste. Se hesitasse, era descartada. Um dia recebeu uma carta de uma mulher dizendo: "Mike, eu faria qualquer coisa por você." Anexou uma foto de lingerie vermelha. Tyson mostrou a carta aos outros presos e vendeu cópias por $1 cada. Essa carta sozinha rendeu mais de $300, só em uma semana. Outra carta vinha com um fio de cabelo. Um preso comprou e colocou debaixo do travesseiro. Dizia que ajudava a dormir melhor. Mike apenas ria. Sabia que estava transformando a prisão num circo, mas um onde ele era o dono de tudo. Mas como sempre, quanto mais poder tinha, mais inimigos surgiam. Um dia um novato entrou no pavilhão. Jovem, forte, arrogante. Não respeitou as regras. Tentou furar a fila de chamadas. Mike o encarou. Não gritou, não ameaçou. Apenas disse: "Você tem uma chance. Não desperdice." O cara riu. No dia seguinte, teve as costelas quebradas no banheiro. Ninguém disse nada. O silêncio era lei. Mike não só vendia, ele controlava. O telefone, a comida, as visitas, as apostas, até a distribuição de bíblias. Sim, até aí ele se metia. Um preso religioso vendia bíblias, e Mike comprava todas para revender mais caro aos que se convertiam ao Islã. Sabia que até a fé podia virar lucro. E como se não bastasse, Tyson se mantinha em forma como se estivesse prestes a subir no ringue. Treinava todos os dias. Flexões, sombra, abdominais. Mas não por saúde. Fazia para intimidar, para que ninguém esquecesse quem ele era, para que todos baixassem a cabeça quando ele passava no corredor. Uma vez, um guarda pediu que ele falasse mais baixo durante uma ligação. Mike desligou o telefone, se aproximou e disse no ouvido: "Da próxima vez que me interromper, vai precisar de outro emprego, um onde não sangre." O guarda nunca mais lhe disse nada. O dia em que Mike soube que era questão de tempo, já não era um jogo. Queriam destruí-lo por dentro. Queriam vê-lo sozinho, sem aliados, sem poder. Mas se enganaram. Porque se Tyson era perigoso com um exército, sozinho era uma bomba prestes a explodir. Passou a dormir com uma faca afiada feita do metal de um ventilador quebrado. Não confiava em ninguém. Não falava com ninguém. Só treinava, vigiava, escutava. O menor ruído o acordava. Não importava se era guarda ou prisioneiro. Se alguém se aproximava da cela dele sem aviso, era recebido com um punho fechado e os olhos acesos de raiva. Numa noite, alguém tentou roubar-lhe uma carta. Era um novato, magro, desesperado por se enturmar. Mike não lhe deu escolha. Acertou-lhe um pontapé no peito, arrastou-o pelo corredor agarrado pelo pescoço e o deixou inconsciente diante dos guardas. "Nunca mais toque nas minhas coisas, isso se voltar a andar." Depois disso, ninguém mais se atreveu a desafiá-lo. Mas os verdadeiros inimigos não eram os presos. Eram os de cima, os funcionários, os que queriam silenciá-lo, enterrá-lo, apagar o nome de Tyson. Dentro daquelas paredes, tiraram-lhe o telefone, as visitas, as chamadas. Isolearam-no por semanas. Mas eles não sabiam com quem estavam lidando. Mike começou a mandar mensagens codificadas usando páginas arrancadas de livros. Por meio de presos que o respeitavam, enviava ordens para o lado de fora. Dinheiro, contatos, influência. Mesmo em isolamento,
Continuava operando como se tivesse um escritório com janelas. Cada palavra escrita levava veneno. Cada instrução era mais uma peça do quebra-cabeça que ele estava montando. E enquanto tudo isso acontecia, ele treinava como um animal. 200 flexões por dia, abdominais até sangrar, socos na parede até os nós dos dedos doerem. Ele não fazia isso pela saúde. Fazia por raiva, por preparação. Sabia que um dia sairia dali, e o mundo voltaria a olhar para ele. Mas desta vez, não como um boxeador, como uma lenda que sobreviveu ao inferno e saiu com mais fome do que nunca. Mike tinha um plano. Não era fugir. Era sair caminhando e fazer todos se perguntarem como ainda estava vivo. E não apenas vivo, mais perigoso, mais frio, mais imprevisível. O último ano na prisão foi o mais duro. Ofereceram acordos se ele cooperasse. Ele cuspiu na cara deles. Queriam quebrá-lo. Só conseguiram torná-lo mais duro. No dia em que assinou sua liberdade, ele não sorriu, não agradeceu. Apenas levantou o olhar, respirou fundo e disse: "Agora vocês vão ver quem eu sou de verdade." Esse foi o verdadeiro nascimento de Mike Tyson. A lenda não começou num ringue. Começou atrás das grades, cercada de sangue, traição, sexo, drogas, silêncio e medo. Tudo o que viveu ali o transformou num monstro impossível de controlar. A prisão não o mudou, apenas o completou.